Eu sou do blog tudoengcivil.com.br e estamos aqui continuando o nosso assunto torção da nossa playlist de resistência dos materiais 1. Agora vamos fazer dois exercícios bem simples, só para a gente consolidar os conhecimentos que a gente adquiriu na videoaula anterior. Certinho? Então vamos aqui para o nosso primeiro exercício, que é o seguinte: o eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro é usado para transmitir os torques aplicados às engrenagens. Tenho aqui o meu eixo, ele me deu como dado que ele tem 30 milímetros de diâmetro, então aqui o diâmetro dele é 30 milímetros. Ele é um eixo maciço e tenho esses torques aqui aplicados. 300 newtons vezes metros no sentido anti-horário, 500 no horário, 200 no horário, 400 também no anti-horário. E tenho aqui as distâncias entre eles, que para o nosso exercício nem faz muita diferença, né? Mas deu como dado aqui no exercício também. Mas o que o exercício pede? Ele pede o seguinte: determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta no eixo. Então a gente teve toda a nossa videoaula que a gente chegou onde? Em duas formulazinhas, que foi uma de tensão de cisalhamento e outra de tensão de cisalhamento máximo. Nesse caso, nós queremos a máxima. Se nós queremos a máxima, eu tenho essa formulazinha, que é tal máximo é igual a TC sobre J. Então, já vou pegar essa formulazinha e essa minha figura e passar para uma outra parte. Coloquei ambos aqui, já analisamos a figura, já analisamos a fórmula, mas vamos analisar mais a fundo. O que significa o T? É o torque resultante. E na videoaula passada eu disse que para encontrar o torque resultante eu podia utilizar o método das seções e também alguma equação de equilíbrio. Só que existem outras formas de eu encontrar esse torque resultante. Uma delas é pelo diagrama de torção. Como é feito o diagrama de torção? Já vou colocar ele inteiro aqui e a gente vai analisar. Inicialmente eu pego um ponto como referência, em alguma extremidade, ou no ponto A ou no ponto B. No nosso caso eu peguei como ponto A. Traço aqui dois eixos. Eu tenho que considerar um sentido positivo e outro sentido negativo. Nesse caso eu considerei 300, aqui no nosso caso que é anti-horário, como positivo. Você vai ver que não vai fazer diferença você considerar isso positivo ou negativo. Aqui no final eu explico certinho, né? Então eu tenho 300 no sentido anti-horário. Cheguei aqui no ponto A, subi 300 e fui até o ponto C. Cheguei no ponto C, eu tive 500 no sentido horário. Se eu tenho 500 no sentido horário, quer dizer que está no sentido contrário ao de 300. Então, ó, comecei no 0, fui até o 300. Cheguei no 300, eu tenho que tirar 500. Então, tirei 100, 200, 300, 400, 500. Eu tinha 300, tirei 500, fiquei com menos 200. Cheguei aqui no menos 200, então estou acompanhando esse valor até o ponto D, que é o ponto dessa outra engrenagem. Cheguei no ponto D, eu tenho mais um torque de 200 newtons vezes metros, também no sentido horário. Horário é positivo ou negativo? Convencionamos como negativo. Se é negativo, eu tenho que descer mais aqui no meu gráfico. Então já estava no menos 200. Vou descer mais quanto? Mais 200. Então, menos 300, menos 400. E vou até o final. Vou até o final, aqui no meu ponto B. Cheguei no meu ponto B, que é o final do meu eixo. Foi aplicado um torque de 400 newtons vezes metros, só que agora no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário para a gente é positivo, então eu vou até o zero. Essa barrinha aqui eu coloco só para indicar que é o finalzinho, que é o zero. Vamos analisar os detalhes desse diagrama. Não me interessa o sinal. O sinal só indica sentido. Então, para eu retirar esse torque resultante, não me interessa o sinal. Eu quero a tensão de cisalhamento máxima. Então, o meu torque também tem que ser o máximo. Qual é o máximo do meu diagrama? É o valor de 400. Eu levo o sinal? Não levo o sinal. O sinal, como eu já disse, somente indica sentido. Então, tem aqui, ó, torque máximo igual a 400 newtons vezes metros. Ó, o torque resultante já encontrei com base no diagrama de torção. Só lembrando que você também pode usar o método das seções
ou equações de equilíbrio que você vai chegar no mesmo resultado. Vamos agora encontrar o J. O que é o J? É o momento polar de inércia, que depende do quê? Depende único e exclusivamente da minha geometria. No nosso caso, eu tenho um círculo. Um círculo, que é a minha seção transversal, né? De 30 milímetros de diâmetro. Então, vou colocar primeiro aqui minha fórmula. J é igual a π sobre 2c², que é a fórmula do momento polar de inércia para eixos maciços. O que significa o C? C é o raio. Se o meu diâmetro é de 30 milímetros, meu raio é de quanto? 15 milímetros. 15 milímetros em metros é 0,015. Então, peguei π sobre 2 vezes 0,015². Fazendo essa continha aqui, vai dar o resultado de 7,95 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. Muito importante essa unidade. Se eu coloquei o raio em metros, o meu resultado também vai dar em metros. Como o raio está elevado à quarta, a unidade também está elevada à quarta. Certinho? Então já tenho T, que é 400 newtons por metro. Também já tenho o meu J, que é 7,95 vezes 10 a menos 8. Só me falta encontrar o C. O C, opa, eu já encontrei aqui, 0,015, que é o meu raio, que é metade do diâmetro. Então somente vou jogar na minha fórmula. Tensão de cisalhamento máximo é igual a 400, que é newton vezes metros, vezes 0,015, que é o meu C, dividido por 7,95 vezes 10 a menos 8. Muita atenção nessa parte. Observe que o meu torque está em metros, o meu raio está em metros e o meu momento polar de inércia também está em metros. Então, todos aqui em metros. Usem a mesma unidade, porque senão seu cálculo vai ficar errado. Fazendo essa continha aqui, então, vai me dar o resultado de 75,47 vezes 10 a sexta PA, que é a mesma coisa que 75,47 MPa. Esse é nosso primeiro exercício, muito simples, um exercício para a gente aplicar a nossa fórmula que a gente aprendeu, né? Para eixos maciços. Vamos agora fazer outro exercício bem simples, só que agora para eixos tubulares. Exercício 2, vamos lá. O eixo tubular tem diâmetro externo de 32 milímetros e diâmetro interno de 25 milímetros. Se ele for submetido aos torques mostrados na figura, determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta desenvolvida no eixo. Os mancais lisos em A e B não resistem ao torque. Isso aqui quer dizer que esses mancais aqui eles não vão ter nenhuma força de resistência em relação aos meus torques, né? Então vamos aqui, tenho 185 no sentido horário, 260 no anti-horário, 75 no horário. Eu quero saber o quê? A minha tensão de cisalhamento máxima. Novamente, eu quero a tensão de cisalhamento máxima. Qual que é a minha fórmula? Tal máximo é igual a TC sobre J. Novamente, vou isolar a minha figura e a minha fórmula. Tem a minha figura, tem a minha fórmula. Como eu vou fazer para encontrar o meu T, que é o torque resultante? Novamente, vou usar o diagrama de torção. Como eu faço o diagrama de torção? Vamos resolver de novo. Coloco os dois eixos e inicio em algum ponto. Qual ponto eu vou iniciar? Vamos aqui no ponto E. No ponto E. Eu convencionei agora horário como positivo, para vocês verem que não tem diferença essa convenção. Sinal é somente sentido. Então, eu tenho 185 horários que eu considerei positivos. Então, vim aqui e subi 185. Fui até o próximo torque, que é o torque de 260. Ele está no sentido contrário ao de 185. Então, tem que fazer minha continha aí, ó. 185 menos 260 vai dar quanto? Menos 75. E continuei com menos 75, menos 75, menos 75, até chegar ao próximo momento. Qual que é o momento? 75 no sentido horário. Horário a gente convencionou como positivo. Então, eu estava aqui nesse ponto aqui, ó, com menos 75. Mais 75, chego no zero. Passei essa barrinha aqui só para indicar que é zero. Certo? E eu tenho que tirar, então, o meu torque máximo, porque eu estou querendo encontrar a tensão de cisalhamento máximo. Qual é o máximo valor no meu diagrama?
185 não leva o sinal. Se fosse negativo, não ia ficar menos 185, ia manter 185 positivo. Então eu tenho que o torque máximo é 185 Newton vezes metros. Agora nós temos que encontrar o J. Opa! O meu momento polar de inércia é igual para eixos tubulares e eixos maciços? Não, tem uma pequena diferença na nossa fórmula, que agora é essa, ó. Π sobre 2 vezes C0 à quarta menos CI à quarta, onde C0 é o raio externo e CI o raio interno. Então só vamos jogar valor aqui, ó. Π sobre 2 é igual a 0,016. Opa, por que 0,016? O meu diâmetro externo não era 32 milímetros? Metade de 32, 16. 16 passando para metros, 0,016. Eu tinha como diâmetro interno 25 milímetros. Metade de 25 milímetros é 12,5 milímetros. Passando para metros, vai dar 0,0125. Eleva a quarta, faço inicialmente essa subtração, multiplico por π e divido por 2. Vou encontrar meu resultado, que é 6,4594 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. Joguei tudo em metros, resultado sai em metros. Certinho? Então ficou um último valor para a gente encontrar, que é o valorzinho do C. Opa, mas o C não é o raio? É o raio que? É o raio externo. Então é o máximo valor de raio que eu posso ter. E qual é o meu valor de raio externo? 0,016. Vou jogar na minha continha, simples. Qual é o torque? 185. Qual é o raio? 0,016. E qual é o J? 6,4594 vezes 10 a menos 8. Faça a minha continha, muito simples aí. A uma altura dessa do campeonato, do seu curso, com certeza você tá fera. Ou na Cássio 82 ms, ou então na 50G, alguma outra do Paraguai qualquer aí, né? Então vamos lá, fazendo essa continha, vai me dar o resultado de 45,824 vezes 10 à sexta, PA, que é o mesmo que 45,824 MPa. Peguei aqui um mega, que é a mesma coisa que vezes 10 à sexta. Certinho, pessoal? Dois exercícios básicos para a gente entender a nossa videoaula anterior. Aí, conforme eu for passando esse assunto de torção, a gente vai dificultando um pouquinho o nível dos exercícios. Ok? Gostou da videoaula? Gostou dos exercícios? Deixe aí o seu gostei, mande lá para o seu amigo da sua sala, que também está estudando com você esse assunto de torção. Como eu estou te ajudando, você também pode ajudar o seu amigo mandando esse link para ele, certinho? Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, para quando tiver mais vídeos, algum curso que você se interessar, temos também alguns tutoriais, você vai ser avisado quando tiver vídeo novo, tá certo? No mais, o que eu posso desejar para vocês é um bom estudo e até a próxima!